Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, todo mundo entrando, sejam todos bem-vindos aqui, terça-feira, pontualmente, 5 da tarde, uma tarde mega gostosa e bonita aqui em São Paulo, uma luz linda, mas uma secura total, o que deixa a gente meio gripada, resfriada, o ar fica meio pesadão, né, meio poluído e falta água nas nascentes aqui em São Paulo. Então é bom a gente se conscientizar, usar corretamente e torcer para que chova. Bom, hoje começa a nossa sexta temporada de lives, isso mesmo. A gente começou com as lives no início da pandemia, eu acho que foi maio de 2020, né? Maio de 2020. Vale lembrar que essas conversas todas ficam gravadas no YouTube do Glamurama e também nas minhas redes sociais, né, Paulo? Sim, Joyce. E nas minhas redes também. Para começar essa nova fase, essa nova temporada, a gente vai falar de um assunto que interessa a todos nós, todas nós, sobre finanças. Eu já conversei com a nossa convidada de hoje, a gente só tinha falado sobre finanças femininas. Essa vez a gente vai falar sobre casais. Aliás, é um tema que interessa muito, né? A todos nós, todas nós. Não dá pra gente não levar isso em consideração, né? Então, a nossa convidada especialista Denise Damiani, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre ela e já já eu chamo. A Denise é conselheira de administração, consultora de estratégia e inovação, palestrante, escritora, mentora. A gente participa de alguns grupos juntas. Ela fundou a primeira empresa de home banking do Brasil, foi sócia da Accenture, que é uma das maiores consultorias do Brasil e uma das maiores do mundo, e da Bain & Co. Ela ocupou também o cargo de VP de estratégia da Itautec. Ela é ativista dos direitos da mulher, se dedica a empoderamento feminino, eu também, tá? Só que ela por meio da inteligência financeira, isso que é muito bacana. A Denise é graduada em Engenharia de Sistemas Digitais pela Politécnica, pela Poli da USP, tem MBA na Harvard Business School e no International Institute for Management Development na Suíça. Gabaritada, nossa convidada. Vamos chamá-la, ela não tá pedindo para entrar, né, Paulinho? Eu vou... Ela disse que pediu. O quê? Ela disse que pediu. Não, Não, tá. eu vou chamá-la. Tá bom. É Denise Damiani? Damiani e Denise. Ei, Denise Damiani, que bom te ver! bom te ver, muito bom. Bem-vinda aqui, você entrou rapidinho, é muito bom, né? Porque tem gente que ainda patina um pouco, às vezes a internet não colabora, então fica um pouco difícil. Estamos aqui. Estava esperando você falar coisas lindas sobre mim. Mereço, mas agradeço. É bom, né? É bom, a verdade é bom, né? Denise, você é especialista em finanças, você escreveu um livro sobre finanças femininas, a gente conversou sobre isso, e agora você vai lançar o próximo, é sobre finanças de casais. Quando você fala finanças de casais, parece que dá um tonhonhon, né? É mais fácil a gente administrar o dinheiro da gente separadamente ou pode ser fácil administrar um dinheiro de uma dupla? Olha, Joyce, eu fiz esse livro a convite da Companhia das Letras, que na verdade o livro sobre mulheres, né, sobre finanças para mulheres, que tinha tudo a ver. Eu não comecei a escrever um livro de finanças, eu comecei a escrever um livro de como é que as mulheres subiam na carreira, que era a minha pegada. E a gente esbarrou no tema finanças big time, assim. Se não resolver o problema das finanças, no meu entender, não tem na carreira. E toda vez que eu vou conversar com as mulheres trazem sempre a conversa. Ai, mas o meu marido, ai, os meus filhos. Ai. As mulheres sempre querem passar o conhecimento e ajudar e resolver o problema do outro também, e não só delas. E eu acho que é muito mais difícil a gente fazer uma coisa em dupla, em casal. Então,
chamaram para fazer uma conversa sobre, chamava-se Como Não Falir Seu Casamento, essa live que eu fiz falando sobre finanças de casais, e a Companhia das Letras me convidou para escrever o livro. Então, o livro é um livro de entrevistas, igual o primeiro, onde a gente entrevista vários casais de várias formações diferentes, né? E casados, não casados, mesmo sexo, diferentes sexos. Então, a gente entrevistou muita gente, porque, na verdade, eu gosto de trazer a experiência, como é que realmente as pessoas estão vivendo aquilo e colocar a minha perspectiva dentro das histórias reais, né? E esse livro, então, é um livro que vai sair no segundo semestre sobre histórias de casais. É bem complicado, Joyce. Eu acho que é muito mais fácil a gente cuidar de um só do que cuidar de dois e de tudo que... Porque os casais trazem muitas coisas que não só os dois, né? Tem os filhos, tem a família de um, tem a família de outro, tem o que um tem de sonho, o que o outro tem de sonho, as expectativas que eu tenho de como é que eu uso o meu dinheiro. Então, apareceram muitos assuntos. Se a gente quisesse falar, vamos dizer, dos 10 temas que mais preocupam as pessoas e os casais, a gente precisava aqui de umas 5 lives, sabe? Porque são muitos temas. É difícil controlar a própria, mas juntar duas cabeças, 2 sonhos, 2 maneiras diferentes de encarar a vida, 2 vidas profissionais, 2 histórias familiares, é sempre bem mais complicado. Tem que chamar um terapeuta de casal junto, né? Para você cuidar das finanças. Total, precisa sim. Nossa, é. Bom, no caso das mulheres para serem investidoras, assim, para investirem, qual é o lado que elas têm de para alavancar isso e qual é o torpedeador? Isto é, qual é o lado bom para uma mulher se colocar no mundo das finanças próprias, né, para administrar as finanças dela? O que ela tem de ativo que pode ajudá-la e o que ela tem que joga contra isso? Eu acho que o que ela tem de ativo, as mulheres em geral têm sonhos, querem coisas, né? E quando você não tem um sonho, não tem uma coisa que você deseja, juntar fica muito difícil, porque aí fica aquela, eu vou gastar tudo agora, porque eu não sei o que eu vou fazer com isso depois, então vem aquela história de caixão não tem gaveta, eu não sei para a vida é agora, então eu acho que as mulheres têm sonhos, elas querem coisas, ou para elas, ou para a família, ou para os filhos, ou para os companheiros. Então, esse é o lado bom. O lado ruim é que as mulheres têm muito medo. E o medo, ao invés de avançar, fazer com que elas avancem, eu quero conhecer mais, eu vou enfrentar, como a gente faz com muita coisa na vida, o assunto dinheiro paralisa. Ah, então eu tenho medo. Eu não sei, eu sou conservadora, eu não quero perder. Então, ao invés dela estudar e entender um pouco mais para ver onde aplicar, ela dá um branco, assim, dá uma paralisada total. E essa paralisia realmente é muito prejudicial, porque você fica meses, semanas, anos, até com as coisas meio paradas, tipo lá no colchão, sabe? Ah, mas eu não sei nada, então eu vou deixar na poupança. Ah, eu não sei nada, então eu vou deixar na previdência, porque o gerente do banco me disse. Bom, então tem uma análise-parálises, que não avança pelo medo de tomar risco. Só que, no fundo, o maior risco é não fazer nada, né? Porque, com certeza, se você não fizer nada, você está perdendo dinheiro. Ainda mais agora, com um juro tão alto na economia, né? Estamos aí, Selic, 12%, 13%. Se você não fizer nada, daqui a um ano o teu dinheiro está 13% a menor. Ou se você fizer coisas muito ruins, você não consegue seguir nem a inflação. Então, Você quer dizer que a mulher é mais conservadora também? Não, a mulher acha que ela é conservadora, mas no fundo ela é perdedora de dinheiro. Porque o conservador não é aquele que fica parado. O conservador é aquele que, ok, vou ver quanto que eu quero arriscar, onde eu quero arriscar, quanto tempo eu quero arriscar, quando chegar esse meu investimento em tanto, como é que eu faço para tirar? Esse é o bom racional. O emocional que te paralisa não te faz ser conservador, te faz ser perdedor. Essa é a diferença. O que você sugere para um casal logo que está começando, né? Começando uma história, porque hoje as coisas vão bem rápido, né?
começa a namorar, já vai morar junto, tudo. Para não dar defeito logo de cara, o que, que você aconselha? Logo que assine um acordo de união estável, que É, converse, é. que. Olha, Joyce, o livro traz toda a parte legal. A minha orientação, inclusive ajudada por advogadas, porque eu não sou advogada, sou engenheira, né? O livro traz capítulos inteiros sobre a orientação legal, falando sobre o tipo de casamento ou o tipo de união, não é? Se é com separação total, se é com parcial, se é com junção total. Então, a gente tem toda essa parte legal que sim precisa ser cuidada. Mas é muito importante uma conversa que vai além do tema, que vai como é que nós vamos levar a nossa vida. Ou seja, eu ganho mais do que você ganha mais do que eu, nós ganhamos mais ou menos igual. O que, que acontece se perder o emprego ou tiver uma fase da vida que possa ganhar menos? Como é que são os nossos acordos? E os acordos deveriam ser escritos. Não precisa de cartório, nada disso, mas sabe, a gente chega num acordo, a gente escreve para não esquecer. E também para deixar claro qual é o acordo. E as pessoas têm grande dificuldade de falar de dinheiro. Leva muito tempo, às vezes só vai falar disso a hora que o caldo entorna, sabe? Ou Eu não porque sei se é só dificuldade, né? Eu acho que quando a gente começa uma história, a gente vai devagarzinho com um monte de coisa, né? Só é, mostra o lado bom da gente. é, E a gente acha que falar de dinheiro é mostrar o lado ruim. Por exemplo, eu vou dizer sobre mim. Eu não Parece que é acredito. materialista. Exatamente. Eu não acredito em junção total de tudo. Eu acho que cada um, nós, um mais um, continua sendo um mais um no casamento. Não é que um mais um vira uma segunda pessoa que é, né, uma junção dos dois. Então, eu acho que tem que ter coisas juntas e tem que ter coisas separadas. Eu sempre digo, olha, não deixa o governo decidir por você o que vai acontecer na sua vida. Porque se você não fizer o acordo e alguma coisa der errada, quem vai decidir é o juiz e as leis, que vai decidir o que está escrito na lei. Que no Brasil é muito paternalista, porque ainda foram escritas numa época onde as mulheres precisavam de salvaguarda, porque não trabalhavam, porque não tinham o próprio dinheiro. Então, eu acho que é muito melhor você conversar e escrever as tuas regras do que ficar ao bel prazer da lei ou da cabeça de um juiz, se você tiver que entrar em juízo. Então, eu diria que a gente precisa não querer ser vista só como boazinha, a gente precisa querer ser vista como correto. E o correto para cada um é de um jeito. Eu, por exemplo, acho que as pessoas têm que trabalhar, se sustentar e fazer planos em comum. E não tem que fazer patrimônio que não seja um patrimônio combinado, não é? Eu ponho 40% dessa casa, você põe 60%, a gente vai lá e escreve que a casa é 40 de um, 60 de outro. Então, mas tem gente que acha diferente. Inclusive, eu recebi durante escrevendo o livro muitas perguntas. Interessante, a Cíntia Almeida, que é co-escritora comigo, é, ela mesma achava, muitas vezes, que talvez pudesse ser correto quem fica em casa receber um salário de ficar em casa. Eu sou completamente contra. Então, a gente tinha muitos debates, porque no livro eu tenho que colocar a minha visão do que eu vejo que acontece 10 anos depois e 20 anos depois. Porque para mim só chegam os problemas, né, Joyce? Ninguém que está feliz, alegre, saltitante. Vai ligar para você, Denise, o que, que eu faço? Não, só chegam os pepinos. Depois que o negócio azedou, ou que está prestes a azedar. Então, em geral, eu tento conversar para que você tenha alguma coisa que te facilite na hora que o negócio azeda. Então, cada um ter a sua vida e ter isso escrito e ter o combinado, que não é caro nem barato, como a gente diz, escrito, num papel de pão, sabe? Um papelzinho, não precisa ir em nenhum lugar muito complexo. Agora, tem as questões, né? Eu diria assim, ó, se você me perguntasse qual é para mim o casamento ideal, o que tem mais chance de dar certo. A gente contribui para a vida em comum na possibilidade de cada um. Então, vamos dizer que eu ganho 100, você ganha 10. Então, você vai pagar 10% das nossas despesas em comum, eu vou pagar 90%, e está tudo bem. E eu vou fazer patrimônio com os meus outros
dinheiro que sobrarem de acordo com os meus desejos. Como é que eu quero fazer patrimônio? Ah, mas e se o outro não conseguir fazer patrimônio porque o dele não sobra? Bom, paciência. A gente veio na vida para pedalar na razão da possibilidade e da nossa ganância ou da nossa vontade de fazer patrimônio. Mas, Denise, você não acha que mesmo com esse pensamento racional, que é o ideal, acho que o casal não funciona, né? Nessa racionalidade toda, né? Funciona, mas poderia funcionar. Eu conheci alguns entrevistando que funcionam bastante bem nessa racionalidade, porque o dinheiro é visto como sinal de amor. E, na verdade, o sinal de amor deveriam ser vários outros. É como é que eu te convido, como é que eu te trato, como é que é a nossa vida em comum. Não é se eu te dou dinheiro ou não dou dinheiro. Então, ver dinheiro como sinal de amor, eu acho que precisa ser atualizado. É uma coisa um pouco antiga. Eu digo, atualiza o software aí, porque esse software está meio antigo, entendeu? Sinal de amor são outras coisas. Antigamente, se eu te mantinha, sei lá, estou falando da época, sei lá, das nossas avós, bisavós e tal, ser mantida era sinal de amor. Agora eu não sei se é por aí, sabe? As pessoas querem ter realização profissional, querem fazer coisas na vida, e eu não tenho nada contra quem combine o contrário. Nada contra. Desde que seja... Desde que se entendam, né? Desde que se entendam, tá tudo certo, né? Esse não é um problema. O problema é não se entender e chegar uma hora onde a coisa azeda. E hoje, com a live que a gente divulgou que ia ter, eu recebi um áudio tão importante que eu queria comentar aqui para ver como é complicado. Essa pessoa, eu conheço ela há muitos anos e ela veio conversar comigo há vários anos atrás que ela estava numa situação de casamento praticamente se divorciando, até antes de eu escrever o livro, de pensar em escrever o livro. Ela falou, olha, eu estava me divorciando porque a minha vida financeira era um caos, eu não tinha como controlar o marido, no caso, ele era uma bagunça, um gastador, e eu estava, assim, à beira do divórcio. Aí fomos buscar uma terapeuta. Aí a terapeuta de casal falou, não, você tem que dar espaço para ele, porque ele precisa de espaço e tal. Depois ela descobriu que, dando espaço para ele, ele realmente ferrou a vida dele financeira big time. Big time. Assim, quase irrecuperável. E aí veio um ahá bem importante para ela, que ela percebeu que ele não tinha condições emocionais mesmo de lidar com dinheiro. E a terapeuta não percebeu. Era quase uma confusão que não dava para lidar. Era uma questão médica até. Olha que interessante. Ele sabendo disso, entendendo isso medicamente depois, se organizaram onde ele fica mais em casa, cuidando mais das coisas, dos afazeres de casa e sem lidar tanto com dinheiro, e ela foi realmente com ele A provedora. fazer uma vida profissional onde ela podia ganhar muito mais e cuidar do dinheiro. Então, você vê como esses papéis, às vezes, estão tão arraigados na sociedade de que a mulher isso, o homem aquilo, que as pessoas nem percebem quando tem alguma coisa de errado, até medicamente falando. Porque né? a patrulha é grande, tem pessoas que não seguram, né? Não seguram. Então, eu adorei. Essa nossa live suscitou esse depoimento dela para mim, que eu não falava com ela há muito tempo. E eu falei, olha só, realmente o importante é combinar e que esteja todo mundo razoavelmente bem. Outra coisa é assim, o combinado não é escrito em pedra. Não precisa ser para o resto da vida. Você faz um combinado, daqui a X anos ou X meses, você fala, olha, esse combinado não está bom aqui e ali, eu combino de novo. Então, o livro ajuda, com histórias verdadeiras, a ver como é que existem N possibilidades de combinados. Tem muitas. Aonde que começam a surgir os problemas no casal relativos a finanças? Em geral, alguns pontos de atrito. Quando um deles quer ajudar a sua família com o dinheiro que é comum e não fizeram essa separação do que é meu, do que é teu, do que é nosso. E aí alguém se ressente muito, dizendo, não, se você vai ajudar seu irmão, eu também quero ajudar minha irmã. Se você... Rarará. Então, essa parte de ajudas externas normalmente dá problema. Os filhos que não são do casamento, que entra também neste bolo de... mas o dinheiro é meu, mas o dinheiro não é teu. E não tinha um combinado sobre isso.
A outra coisa é o que o outro acha que é supérfluo ou luxo. Eu ouço muito das mulheres assim, pô, mas a gente estava guardando para, sei lá, comprar uma casa e ele vai lá e compra um videogame de não sei quantos mil ou um carro esporte, não sei o quê. As mulheres ficam putas da vida, ficam passadas, porque o cara também tem direito ao videogame dele, se isso tiver combinado. Não é que tem direito a combinar o videogame, tem direito a dizer assim, ó, esse tanto é pra gente e o resto é meu, eu faço o que eu quero, não me amole. E vice-versa, né? As mulheres com as compras, que compram coisas e escondem as coisas, porque não... Eu amo. Quanto custou, não é? Olha que triste guardar coisa no porta-mala do carro e depois mudar o de dinheiro que é teu, que você que ganhou, então você também não está sentindo que você tem direito, né? Esses são os grandes paus. Um outro é estilo de vida diferente. Tem, por exemplo, uma parte do casal que é mais low profile, que quer guardar dinheiro para coisas maiores, ou talvez para um futuro, e o outro quer ter um estilo de vida bem high profile, que o dinheiro não aguenta. Então, eu quero ter a casa que eu não posso pagar, com o carro que eu não posso pagar, com a viagem que eu não posso pagar, com a roupa que eu não posso pagar, mas quero ter essa demonstração externa de poder, de dinheiro. E aí, esses são grandes problemas. E olha, não é só um caso ou da mulher ou do homem. Eu vi isso dos dois lados, quase em proporções iguais, de querer mostrar um tipo de vida que você não aguenta. Eu acho, Joyce, que é quase... Eu arriscaria dizer que é quase um distúrbio mental isso. As pessoas, assim, agora nesse mundo pós-pandemia, onde a gente está falando tanto de saúde mental, você ferrar a sua vida e entrar em dívida para poder mostrar para o outro uma coisa que você não tem ou não é, deveria ser lidado como um caso de saúde mental, porque você está estragando a sua vida e da sua família, né? Com certeza, com certeza. Você está falando aí, né? Eu fico pensando, pelo amor de Deus, tem muitas coisas complicadas aqui. Uma coisa complicada já é falar de dinheiro, né? Por si só. Com patrão, com funcionário, com tudo. Com família. Então é difícil falar de dinheiro. Ponto. É difícil homem e mulher se entenderem no casamento. Ponto. Aí você junta tudo isso, pelo amor de Deus. Por que é sempre tão difícil falar de dinheiro, Denise? Porque o dinheiro não é o dinheiro, né? O dinheiro é o que ele representa. Então, o dinheiro pode... Até tem um teste na internet bacana, quem quiser ver, chama O Significado do Dinheiro, onde trazem 5 perfis. Se o dinheiro para você representa poder, se o dinheiro para você representa sofrimento, são 5 perfis. Então, nada o dinheiro representa realmente comer, dormir, representa alguma coisa que é como você enxerga a vida. Então, é difícil por causa disso, porque você tem que, na hora que você lida com dinheiro, você tem que se deparar com o que o dinheiro representa para você. Se é sofrimento, se é controle, se é poder. Então, é por isso que é difícil. Não é uma coisa... Você vê que as pessoas, para falarem de dinheiro, mudam a voz, ficam ofegantes, suam. Eu tinha uma pessoa que ela deitava no chão, ela falava, me dói a barriga fisicamente, quando ela tinha que falar sobre dinheiro. Era uma coisa física que para ela era um sofrimento. A gente tem que respirar um pouco, fazer um pouco de meditação, talvez, né? E tentar enxergar isso de maneira mais... como você disse, você usou uma palavra mais racional, não sei, porque não é tudo, né? O dinheiro é uma maneira de... Menos passional, né? Menos passional, é isso. Tentar separar um pouco, porque senão você não chega no final. As pessoas em geral que estão em problemas, e as mulheres em geral, me pedem, você não pode conversar com meu marido junto comigo? Porque eu chego na frente dele, eu travo, eu não sei o que falar, eu não sei enfrentar isso, ou com os filhos. É interessante isso, né? Porque
eu vim com outro chip. Eu falo sobre dinheiro desde que eu era muito pequena, de uma maneira muito objetiva. E eu vejo que os meus filhos foram treinados nisso. Eles também têm esse lado mais objetivo. É um treino, sabe? Sim, eu te entendo, mas aqui a nossa sociedade não welcome esse tipo de treino, né? Não, não incluiu, não acha bem-vindo, não achava prioridade, né? Ainda mais se é a mulher começando esse assunto, né? Mulher começando esse assunto é visto como Deus me livre, né? Bate retro Satanás, dinheirista e várias outras coisas, né? Você acha que mulher tem mais dificuldade? Que você é uma exceção, né? Mas você acha que para a mulher é mais difícil numa relação falar de finanças do que para homem, por exemplo? Não, não acho, não. Acho que é difícil igual. É difícil na mesma proporção, mas com características diferentes. Os homens sentem muita dificuldade em falar se eles têm que dizer não, se eles têm que botar limite, se eles têm que dizer essa parte é minha, é, ou se eles têm que pedir alguma coisa porque eles se sentem numa relação menos privilegiados. Então, os homens também têm bastante dificuldade. As mulheres têm dificuldade e os homens têm dificuldade. São dificuldades diferentes. Mas eu não vejo que para um é facinho e para outro é difícil, não. Numa relação a dois, né? Você acha que é bom o casal investir junto? Isso pode ajudar? Ou isso tende a piorar a relação do casal, de cada um deles? Eu acho que é bom investir junto se você tem um objetivo comum. Por exemplo, uma das coisas que eu recebo muita pergunta é: devo ou não devo comprar um imóvel? Aliás, o tema imóvel daria uma conversa toda separada, porque nós somos latinos, né? Descendentes de portugueses, espanhóis e italianos, adoramos uma terrinha e muitas vezes plano para comprar um imóvel em comum é uma coisa bastante usual. Isso é bacana, porque você diz assim, ó, então nós vamos pagar 10 mil por mês, eu pago 5, você paga 5, eu pago 6, 4, a gente vai registrar o imóvel no nome dos dois. Nós escolhemos esse imóvel em conjunto. É uma coisa palpável. Você está fazendo um investimento, está claro, está escrito. Agora, muitos investimentos não são claros. Então, uma me dizia assim: putz, eu gosto muito de arriscar e gosto de comprar bolsa, ações. O outro sabe comprar renda fixa, que é menos arriscado. E aí, quando a gente perde o dinheiro da ação, porque a ação caiu, a culpa é sua. Aí, quando dinheiro da renda fixa, porque a renda fixa está muito baixa e todos os outros subiram muito, puta, a culpa é sua. Então, é muito difícil você pegar duas pessoas que têm o mesmo perfil de apetite a risco. Apesar de que você acha que a ação é uma coisa arriscada, no longo prazo é a única coisa que realmente te traz dinheiro, porque a te cobre o custo da inflação. Então, para você achar gente que tenha perfis e entenda, em geral, o que acontece, Joyce? Fala assim, ó, você vai investir? Tá aqui meu dinheiro, investe aí, depois eu vou ver o que deu e te cobrar. Para um ou para outro, né? Não, ele entende, ou ela entende disso, então eu não vou me preocupar. E isso dá ruim. Então, minha sugestão é assim, olha, vocês têm um sonho em comum? Queremos fazer uma viagem grande, queremos tirar um sabático, queremos comprar um imóvel, uma coisa assim bem concreta, bota dinheiro junto e faz o projeto junto. Se não tiver uma coisa assim bem concreta, cada um tem que aprender a fazer os seus investimentos no seu timing, no seu apetite a risco. Aí entra o problema das mulheres. As mulheres não querem aprender. Desculpa, mulherada, mas é isso aí. As mulheres não querem aprender sobre investimento. É uma luta para poder olhar e aprender. Chato, eu não sei matemática, é difícil. Eu digo, gente, tem coisa muito mais difícil que vocês aprenderem a fazer e que vocês fazem. Então é uma questão de querer. De achar chato, talvez, e não assumir, né? É, A gente, quando está quando a gente está numa relação e está em família, a gente fala de projetos, de sonhos, de tanta coisa a mais. Você acha que nesse desenho todo, né, desse mundo, né, que está sendo construído junto,
Você acha que a gente pode falar, tudo bem, vamos construir isso, só que na hora cada um cuida do seu dinheiro? Eu acho que sim, porque é, a gente não precisa estar embolado para fazer coisas juntas. Eu e você podemos ter um projeto em comum e você não precisa cuidar do meu dinheiro para a gente ter um projeto em comum, tá certo? Mas quando envolve amor, sexo, afeto, é outra coisa. Mas Joyce, ó, aqui eu vou repetir uma frase do Humberto Maturana, que eu adoro, estudei com ele, um chileno, prêmio Nobel, incrível, que estudou as relações humanas. Ele fala que se tem uma coisa que dá ruim e que dá briga, é o que ele chama de colisão de domínios. A gente tem que conversar os assuntos nos seus domínios. Então, se a gente quiser misturar amor, sexo, dinheiro, a receita do almoço e tal, tudo no mesmo bolo, vai dar ruim. Com certeza vai dar ruim. Então, a gente precisaria resolver os problemas nos seus domínios, porque a colisão de domínios é o que dá briga. Então, vamos falar de dinheiro? Vamos sentar aqui e falar de dinheiro. Agora, a primeira frase que vem quando você começa a falar de dinheiro é: porque aquele dia que você tratou mal a minha mãe. Não, gente, não é isso. Não é esse o assunto hoje. Vamos separar o assunto, por favor? Olha, hoje aqui nessa live, Denise, eu estou muito feliz de lembrar que eu estou sem namorado. Tem horas que é uma grande bênção. Mas tudo bem, é uma coisa pontual, tá? Tem horas que é uma grande bênção, né? Porque a gente tem. Ai, gente, o ser humano é difícil, né, Joyce? É difícil, meu. E eu fico pensando que as pessoas são. Olha, como diria uma Turana, é dificílimo mudar. E a mudança só vem de dentro para fora. Não adianta o que a gente queira mudar o outro, que o outro nunca vai se mudar. Então, conviver e ter que negociar, e ter que conversar, e ter que ajudar, e ter que ouvir, e voltar para trás, e fazer acordo. Olha, é um cansaço. É realmente um cansaço. Mas paga a pena. Porque se você botar de lado e falar isso não existe, e existe, uma hora o negócio explode na tua cara. E Sai debaixo do tapete, né? esse é o problema. Se a gente pudesse realmente dar um chá de sumiço e o problema sumir, mas é que o problema não some, ele fica debaixo do tapete. André Álvares acabou de aparecer aqui. Oi, Andréia. Eu vi a Gabi Balgatti, eu vi a Alice Coutinho, eu vi tantas mulheres dos nossos grupos aqui, fora tantas outras, né? Fora tantas outras. Uma informação aqui que vocês não têm, mas a Andréa Álvares é uma das histórias do meu livro do Dinheiro para Mulheres. Que legal! Tá com codinome, né? Mas a Andréia é uma das histórias bacanas lá de mulherão com uma carreira incrível. Então, um beijo a todas essas aí. Isso mesmo. Bom, finalmente, é aconselhável a gente ter uma conta conjunta, talvez, para alguns gastos e conta separada para outros, é isso? Super, super. As coisas que vocês decidirem pagarem em conjunto, bota numa conta conjunta. Porque aí não precisa ficar prestando conta. Então a gente fala assim, a gente gasta mais ou menos 10 mil por mês, bota 5 você e pagamos tudo de conjunto nessa conta conjunta. As coisas dos filhos, da casa, dos funcionários, rararara. E cada um com as suas contas individuais para fazerem os seus investimentos ou as suas compras de videogame individuais que não saiam à vontade, né? E tranquilamente. E a outra coisa é assim, se a gente tiver um plano em comum, vamos dizer que a gente está juntando dinheiro para fazer um sabático de um ano. Também é bom botar isso numa conta conjunta, porque a gente sabe que esse dinheiro, investido deste jeito no nome dos dois, está reservado para fazer isso. Agora, gente, não adianta nada a gente pensar nisso e não efetivar, sabe? Essas coisas precisa tomar coragem, respirar e ir lá e fazer. Não quando o negócio azeda, mas antes de azedar, porque antes de azedar, fica muito fácil conversar. É muito difícil conversar quando o copo entornou, entendeu? Aí é bem difícil. Vai tentar conversar na beira do divórcio. Putz, é impossível. Denise, você... Nesses casais aí onde entra essa questão financeira, a porcentagem dos diálogos que dão certo
É pequena, né? Não, é grande. A minha amostra é grande. É bem, É, bem grande. Os que não dão, estou chamando de não dar certo os que se separam e conseguem chegar num acordo, né? Eu tenho bem poucos. E olha, quando eles chegam a procurar um trabalho desse, conversar e tal, até a separação é boa. A gente está falando de casal, mas tudo que a gente está falando aqui serve também para pais e filhos. É muito importante também que os filhos entendam o que os pais têm na cabeça e vice-versa. Então, a minha amostra, Joyce, é muito boa. O resultado de quem conversa é muito bom. eu vi uma coisa aqui que o Paulinho me trouxe, que eu vou pular várias questões, porque eu fiquei muito interessada nisso aqui. Uma coisa que você falou, que o homem ganhar mais do que a mulher, ou a mulher ganhar mais do que o homem, isso gera algum tipo de atrito, certo? Gera. Fala em termos de porcentagem. Eu achei esse número aqui que o Paulinho trouxe uma loucura. Me dá exemplo disso. Olha, as mulheres em geral, eu estou falando assim da média mundial até, né? Ganham menos do que os homens. Sempre. E a sociedade está acostumada com isso. Então, o homem que ganha mais é, inclusive, objeto de desejo. Sabe? Quando a gente ouve as mulheres falarem assim, eu vou pedir o meu homem ideal. Loiro, alto, bonito, bem resolvido, que ganhe bastante e que me deixe ficar em casa em paz. Isso é tipo assim um desejão, né? Ou então que eu possa ganhar o meu dinheiro só para as coisas que eu quero fazer. Quando isso acontece, em geral, é mais fácil. É muito mais difícil quando as mulheres ganham muito mais do que os homens. Porque Obrigada, muito obrigada. quando uma mulher ganha muito mais, e esse muito mais pode até ser, sei lá, 20% a mais ou 80% a Não mais. é muito mais. Quando ganha É, mais, já quando basta. ganha mais. Aí o caldo entorna, porque aí começa um mundo de discussão. Porque eu ouço coisas do tipo assim, mas por que você escolheu ficar comigo já que eu ganho menos? Porque aí começa um momento de questionamento do porquê. Isso passa. Depois de muitos anos, os questionamentos passam e viram um momento de exigência. Não, você que ganha mais, então agora você tem que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, eu acho que os homens lidam muito mal com o tema das mulheres que ganham mais. E as coitadas das mulheres que ganham mais não vão escolher ganhar menos porque não tem um companheiro, um namorado, qualquer coisa assim, ou uma namorada ou uma companheira. É um inferno. É um inferno, porque você fica entre a cruz e a espada. Você fala assim, eu vou fingir que eu ganho menos ou eu vou assumir que eu ganho menos e enfrentar esse perrengue. Olha, e eu não digo que é fácil para os homens, eu sei que é difícil para eles também. Nossa, muito, muito. Muito. Eu tive conversas com mulheres e maridos onde o cara chegava destruído, tipo assim, eu não valho nada porque ela não me respeita, porque ela ganha mais do que eu, porque ela quer mandar em mim. E é muito complexo, porque talvez não seja isso, mas essa é a leitura que ele faz do lugar onde ele está, porque a gente olha as coisas do lugar onde a gente está. Você sabe que você fala desses nossos grupos aí, onde está a Gabi Bongatti, a Andreinha, essas que você colocou aqui, nós temos grupos de mulheres que chegaram em postos muito altos nas carreiras. E a hora que a gente se encontrou e virou amiga, muitos anos atrás, é quase assim um relief. Você fala, gente, isso acontece comigo também, que bom que acontece com você. Eu não sou uma louca. Então a gente começa a olhar que isso é um tema social, não é um tema pessoal. E é do Porque mundo atual, principalmente, né? exatamente. E a gente vai fazendo importância na carreira, ficando mais visível, fazendo fortuna, ou fortuna em dinheiro, ou fortuna em visibilidade, tudo isso, e vai ficando pesado. Se a gente não tiver E pares, para os dois lados fica pesado, hein? dois lados. Agora, o que a gente vai fazer? Vai escolher o companheiro pelo contra-cheque? Não dá, né? Eu só posso namorar quem ganha mais do que eu? Gente, pelo amor de Deus, né? Não vai dar. Ai, 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 isso é bem complicado. E
E esse númerozinho aqui que o Paulinho trouxe para mim, que eu fiquei chocado. Chocada, que os homens que ganham menos que as mulheres traem 5 vezes mais. De onde você tirou esse número horroroso? É uma pesquisa americana. É uma pesquisa americana. Eu acho que o Paulinho tirou isso do meu TED, né? Eu fiz um TED no MASP Foi, falando. né? E é uma pesquisa americana que mostra o número de infidelidade conectado com as mulheres que ganham mais do que os homens. É Isso é uma chocante. sacanagem, sabia? Pois é uma sacanagem a pesquisa ou é uma sacanagem? Que aconteça isso. É fogo, mas é uma pesquisa americana. E se a gente for olhar no nosso entorno, talvez isso. Eu não sei se no Brasil isso se repete. A minha impressão é que sim. Apesar de que traição tem em todas as camadas, né? Mas 5 vezes mais parece muito, né? Porque precisa se provar como macho, sei lá, eu não sou terapeuta, eu não sei analisar isso. Isso é um dado, né? É um dado de pesquisa. Agora, Que a eu gente acho vai que tem. fazer? Vai mandar dinheiro de volta para a empresa? Só para não saber? Sabe o que eu acho? Eu estou aqui questionando e tentando entender. Será que na hora que a gente vai nos lugares que as mulheres ou que os homens vão se encontrar, tudo, não é bom ir se aproximando de pessoas mais ou menos semelhantes em alguns pontos de vista? Talvez eu acho que a gente ainda está muito atrasado e tentando se aproximar dos parceiros por meio de opostos se atraem. Eu não sei te dizer, Joyce. Eu sei que fazer do tanto que o outro tem de dinheiro o critério para você escolher um parceiro Isso é é, outra coisa. é um critério ruim. Não, eu estou indo para o oposto, né? É um critério ruim. Ah, então vamos pegar a lista aqui dos que ganham Não, perto. isso se chama pessoas interesseiras. É. É que poderia ser interesseiro para o bem, nesse sentido. Eu não quero ser traído, eu quero ter um cara que não fique com ciúmes ou que passe mal. Vou pegar um que ganhe 10% a mais do que eu, já tá bom. Mas eu acho que esse é um critério fraco, porque o critério deve ser do quanto essa pessoa te atrai em muitos aspectos da vida. De novo, a colisão de domínios, né? E eu acho que sim, os opostos se atraem. Eu, por exemplo, fui executiva a vida inteira e nunca namorei um executivo, nem casei com um executivo. Eles não me atraem, executivo basta eu dentro de casa, entendeu? Então, eu me interesso por gente de outras categorias, porque enchem a minha vida de Não alegria. estou falando de mesma categoria. Eu estou falando de posição na sua categoria. Você é uma profissional assim no seu meio. O outro pode ser um médico, um músico, um engenheiro, sei lá. Mas eu acho que a gente se atrai por gente que está mais ou menos na mesma vibe que a gente. Só que vibe não quer dizer conta bancária. Porque tem gente com mais capacidade e interesse de ganhar dinheiro e guardar e investir bem e fazer bons negócios. Porque o problema não é só ganhar, né? E tem gente com uma vibe menos interessada em ganhar, fazer bons negócios, Interessado em outras coisas. interessada em outras coisas. Então, lembrando o meu primeiro livro, é assim: quem é que tem dinheiro? Quem tem dinheiro é quem gasta menos do que o que ganha e investe bem a diferença. Não adianta você ganhar 200 pau por mês e gastar 198 ou 210. Você vai ser pobre, não tem jeito. Agora, se você ganhar 10 pau, Pobre com vida de rico. você ganhar 10 pau por mês e gastar 5 e guardar 5 e investir ele bem, ao longo do tempo você fica rico. Essa é a grande diferença. Então, tem gente que não tem uma mínima vocação. As pessoas me dizem assim: ai, Denise, onde você bota a mão vira ouro. Não tem nada de mágico. Não, é assim, eu estudo, analiso, decido, testo, experimento, arrisco. As coisas dão certo pela insistência, não é por imposição de mão. Mas você é desse métier, né? Você veio desse mundo, né? Eu Mais ou menos.
Sempre, ô Joyce, quando eu tinha 4, 5 anos de idade, eu já tinha interesse nisso, em como é que eu ia. E eu venho de uma família classe média, média, assim, não era nada importante, mas a minha sensação é de que para eu ter liberdade, para fazer as coisas que importam, né, eu precisava ter dinheiro, então eu me interesso por isso. Tem gente que não se interessa, e tem gente que se interessa e mente que não se interessa, tem de tudo, porque acha. Denise, a gente está chegando no final, me fala um pouquinho como as famílias e as duplas e os casais se organizaram durante a pandemia. Qual é o retrato que você faz desse tempo no seu universo? Olha, o que eu vejo é que foi uma grande possibilidade para conexão, ficar dentro de casa, viver dentro de casa, olhar os afazeres de casa, todo mundo um pouco assustado e todo mundo tendo que trabalhar ao mesmo tempo que cuida da casa e que cozinha e que cuida dos filhos e tal. Foi uma grande possibilidade de reconexão. Apareceram ao mesmo tempo grandes problemas. Uma das grandes problemáticas que apareceram são os espaços onde as pessoas moram e ocupam. Então, eu me interessei muito por esse tema de espaço e, inclusive, estou investindo uma parte importante do meu tempo e do meu patrimônio para criar moradias bacanas para as pessoas poderem morar legais, sem desperdiçar dinheiro e morando bem com gente da sua turma. Porque você está dentro de uma casa onde o teu vizinho não tem nada a ver com você, ouve um tipo de música que você não quer, o teu marido, os teus filhos, virou uma certa pandemia, isso tudo também. Uma Então, outra pandemia. as pessoas se ligaram de que viver bem é muito importante, que não dá para deixar isso só para o final de semana. As pessoas não querem mais voltar full time para os escritórios 5 dias por semana. Todo mundo quer fazer um mix. Então, viver bem tem a ver com manter o seu casamento também. Quem não conseguir ter um espaço bom, físico, de vivência, não vai manter o casamento. E nem filhos saudáveis, né? Então, acho que a pandemia trouxe, isso já existia, mas todo mundo fazia muito vida fora de casa, saía muito cedo, voltava muito tarde, e vamos tocando a vida. Quando você é obrigado a ficar confinado e olhar o teu entorno, entender o que está acontecendo, muita gente perdendo emprego, muita gente diminuindo, quem tinha comércio, quem tinha restaurante, quem tinha varejo, vendo a sua receita despencar quase para zero. Aí descobriram que não tinham reservas de emergência. Eu falo muito no meu livro sobre ter reserva de emergência de pelo menos um ano dos gastos. Mas aí eu não tinha, as pessoas começaram a entender o que era reserva de emergência, né? Então eu acho que a pandemia trouxe muitas coisas que já existiam e eram importantes. Tipo assim, ó, agora tá aí, meu filho. Agora não dá para lidar com isso daqui a 2 anos, tem que lidar com isso agora. Eu reputo isso como sendo muito bom, porque aí as pessoas vão lá e fazem coisas. É quase como o universo dizendo, ó, dá uma parada aqui e vamos dar uma reorganizada aí, porque se eu deixar você andando do jeito que você não vai parar para reorganizar nunca, né? Interessante. Eu acho que foi bom, nesse sentido foi bom. Claro, todas as coisas ruins que eu não preciso nem repetir aqui, porque vivemos todas as mesmas coisas ruins. Mortes e doenças e falta de hospital e a negação e tudo que a gente já sabe. Mas olhar para dentro, e dentro não só dentro de mim, mas dentro do meu núcleo familiar, dentro da minha casa, do meu espaço físico, do meu prédio, do meu condomínio, do meu bairro, isso tudo eu acho que vai ser muito positivo. Eu gosto de espaço, eu preciso de verde, eu preciso de luz, eu preciso de sol. E eu vivo numa casa que tinha isso. Eu fico imaginando as pessoas que não tinham, que é quase. É muito difícil, muito difícil. Então, complexo. Denise, muito obrigada. Muito obrigada. A conversa foi muito relevante e importante a gente falar sobre isso. A gente ainda conseguiu levar isso num lado bem astral, bem humorado, porque a questão não é fácil. Não é fácil. Estamos aqui para enfrentar as dificuldades. Conte Mas, comigo, viu? Joyce, uma coisa interessante para todos nós, todas nós, conforme a gente vai falando
a gente também vai esclarecendo dentro da gente mesmo e botando esses fantasmas para fora. E a hora que a gente põe para fora, o fantasma não é tão fantasma assim. Então, a minha sugestão é assim: pega uma amiga, pega um amigo, pega sei lá, o seu companheiro ou a sua companheira, conversem, porque você avança nessa reflexão. E aquilo que era um grande pepino, de repente esse fantasma meio que diminui de tamanho. A conversa tem um poder assim curante muito legal. E a hora que sair o livro, eu espero que todos vocês leiam, porque as histórias são incríveis e muito distintas, sabe? Gente de vários lugares do Brasil e do mundo, com condições sociais e intelectuais e de grana mesmo, bem diferente. Tá muito bacana. Obrigada. Depois, quando você lançar o livro, a gente vai voltar a falar aqui, tá? Tá bom. Não vai faltar assunto, eu te garanto. Combinado. Obrigada, super, adorei todo mundo aqui, maravilhoso. Foi bom, né? Bom, essa mulherada é incrível aqui presente, é muito bom. É isso aí. Obrigada, Denise. Parabéns, viu? Obrigada, queridona. Tchau, tchau. Essa conversa mexe com a gente, mexe com todas nós mulheres, mexe também com os homens. E é um assunto que é necessário a gente discutir. Não é fácil, como eu percebi, vocês devem ter percebido, mas vale a pena a gente prestar atenção nele, vale muito a pena. Obrigada a todos, obrigada, Denise, obrigada a todo mundo. Paulinho, agora não está dando para desligar embaixo, tem que desligar em cima. O Instagram vive mudando essas coisas. Olha, vem cá, agora tudo bem. Mas você podia curtir a mensagem.